Olá, irmãs, a paz do Senhor. Nós trouxemos aqui hoje alguns recursos, né, para falarmos de uma aula que foi dada, né, no domingo anterior sobre o poder da oração com fé. Então, como nós sempre falamos, sugerimos alguns recursos, né, para atrair aquela criança que tem maior necessidade de suporte, né, aquela criança que precisa de um apoio maior para atenção, né, para concentração, o entendimento dela, muitas vezes aquela criança que não quer ficar na classe, né? Então, nosso objetivo é atrair essa criança para a classe e assim ela conseguir participar da aula da escola bíblica, né? Então, os recursos vêm facilitar o entendimento dessas crianças. Pode ser usado com qualquer idade, com crianças com qualquer deficiência, né, que as professoras conheçam, né, a realidade daquela criança. Quando, por exemplo, temos alguma criança que seja cadeirante, muitas vezes não consegue mexer o braço, né? As mãos. Então, a sugestão é que a irmã leve até essa criança o material e essa criança possa sentir, de alguma forma, né? O material, porque nós temos papel, nós temos feltro e são estímulos, né? De qualquer forma, são estímulos. Então, muitas vezes a criança não pode pegar, não pode apalpar, né? Mas ela pode sentir de várias formas. Então, é uma forma de estímulo, né? É um estímulo sensorial. Mas, claro, também se essa criança aceitar esse tipo de estímulo. Nós sabemos que tem crianças que não gostam, né? Não aceitam com facilidade esse estímulo porque pode causar uma certa irritação. Então, para essa aula, nós aqui temos um escudo, né? Porque vai falar de fé em vários momentos da aula. E é interessante que a professora possa usar assim como um escudo mesmo, né? Durante a aula. Pode ser a professora que está na classe, o mediando como professora do dia, e aquela que está mediando, aquela que está ao lado com a criança com deficiência. Ela mesma pode usar esse escudo. Mas é claro, se a irmã que estiver à frente da aula no dia, ela usar, ela vai atrair todas as crianças. Por quê? Esse material é para todos, não é só para aquela criança com acessibilidade, né? Esse material facilita mais para essa criança da acessibilidade, juntamente com a nossa linguagem, uma forma mais fácil de falar. Então, quando nós usamos, né, o material palpável, né, prático, que a criança pode pegar, fica muito mais fácil o entendimento. Então, nessa aula foi falado de fé, e isso aqui nós é um material, irmãs, que nós vamos ter direto, né? Porque quais das nossas aulas não falam de fé? Mesmo que a aula não fale, não tenha esse objetivo, nós falamos com as crianças, né? Como a volta do Senhor, mesmo que não seja uma aula sobre o arrebatamento, nós sempre estamos falando sobre a volta do Senhor, né? Sobre o poder do Espírito Santo, ter o Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração. Então, tudo isso são essas falas que normalmente nós usamos, e por isso o material adaptado ele vem completar, né, qualquer aula que a gente tenha. Então, fé é um material que é sempre utilizado. E nessa aula foi falado de Josué, do exército, né? E nós podemos utilizar esse material, que inclusive muitas irmãs disponibilizam esse material em alguns Instagram, em alguns YouTubers, né? São irmãs que têm canais, né? Que podem disponibilizar esse material. As irmãs podem ver que é um material, olha, ele é 3D, né? Ele acaba ficando assim 3D, com todo o recorte. Então, aqui mostrou o exército de Josué. Então, tem muito recurso, irmãs, que nós podemos usar, assim mesmo, de papel, né? Claro que isso aqui é sugestão. As irmãs podem usar esse aqui e, ao mesmo tempo, aqui, não colocar esse coração, mas colocar esse aqui de feltro, que é onde a criança pode pegar, sentir uma outra textura. E escrever aqui, Josué. Ou então, não, usar esse aqui mesmo, né? E a cada momento que falar, né, sobre ter fé no nosso coração, né, mostrar. E como que eu posso ter a fé dentro do meu coração? Como? Tudo isso é recurso prático, né? Onde a criança vai pegar e você vai levar para ela muitas vezes, né? Aquela criança, como eu falei, que muitas vezes pode não mexer os braços, você vai levar e vai colocar no colo dela, né? E como a gente pode ter isso no coração? Colocar no coração. Como é que a gente pode ter a fé, né? A fé é aquilo que o Senhor nos dá e nós conseguimos a fé quando nós lemos a nossa Bíblia. A irmã pode mostrar a Bíblia normal, né? Ou para atrair mais ainda as crianças. Quando nós lemos a nossa Bíblia, nossa, mas que Bíblia grande! Será que essa Bíblia cabe no nosso coração? Essa Bíblia não cabe, mas o ensino que tem nela, sim, ele cabe no nosso coração. E esse ensino traz o que para nós? A fé.
E tudo isso guardado no nosso coração, seja o coração da tia, o coração da criança. Então, todos nós precisamos ter fé. E a fé, mesmo que ela seja pequena, aí a irmã vai, né, dar continuidade à aula, mostrando até, se quiser mesmo, o grão, como nós falamos do grão do mostarda, ela pode mostrar um grão, né, de alguma coisa na mão, né, para que a criança não pegue e de repente não aconteça, né, um acidente. Mas se for necessário, né, não mostrar, e sim somente no slide, que seja assim. Então, nesse caso, as irmãs precisam ter cuidado com aquilo que a criança vai pegar, né? Um grãozinho muito pequeno não é muito indicado para uma criança pequena. Claro que ela vai estar sempre sob a supervisão de um adulto, seja uma ou duas professoras, ou até mesmo alguma mãe que participe da aula. Então, só nesse momento a gente precisa ter cuidado. Né? Assim como quando a gente tem, às vezes, palito de churrasco, palitinho de dente, palito de picolé, precisa ter esse cuidado. Então, à medida que formos falando sobre a história que tem na Bíblia, né? Pode mostrar a Bíblia que a irmã quiser, e aqui também é uma Bíblia de papel, que aí a gente sempre mostra recursos diferentes. A irmã não precisa comprar a Bíblia de feltro ou fazer uma Bíblia em EVA, né? Temos aqui dois tipos de Bíblia que as irmãs podem usar conforme tiverem disponibilidade, puderem imprimir, né? Sempre, minha irmã, os materiais baratos, materiais que a gente não vai usar de novo, né? Esse material, por exemplo, aqui, uma irmã compartilhou comigo, é de uma irmã da minha igreja. Então, são materiais que a gente sempre tem para o uso das nossas aulas, né? A gente pode emprestar, a gente pode imprimir, tem as irmãs que disponibilizam gratuito, tem irmãs que vendem alguns PDFs, e isso ajuda muito a nossa aula. Então, a intenção de uma aula adaptada, como nós sempre falamos, é facilitar o ensino, né? É dar o acesso. Para essa criança que precisa, né, de uma material que prenda a atenção, esse é o melhor recurso. E sempre, irmãs, adaptando a linguagem, sempre falando pouco, sempre falando as palavras-chave, vamos dizer assim. Hoje nossa aula vai falar de quê? De fé. Quem tem fé, né? Quem tem fé? Você tem fé no coração? Você. E aí, a fé, mesmo que ela seja pequena, muito pequena, pequena como? Como um grãozinho de mostarda. A irmã mostra alguma coisinha, ou mostra no slide, como eu falei, né? Mesmo que a fé, que é esse sentimento que a gente tem no nosso coração, seja bem pequeno, essa fé faz coisas muito grandes. E aí a gente chama a atenção para a criança, né? Como eu falo, na nossa fala, né? Com a nossa expressão para que a criança, para você poder atrair a criança para a classe, que é o nosso objetivo, e mostrar quanto mais recursos possível, porém não exagerar muito nos recursos, né? Aqui atrás tem uma marquinha que a gente pode colar algumas coisas que precisarem, nomes, por exemplo, né? Josué, Jesus, aqueles os servos, né? Porque aí a gente cola, né? E no momento que você vai usar, no momento que eu não coloquei nada, a gente usa do outro lado, mas é colo, tá, irmãs? Não pode ser nada, né, um alfinete, não pode ser uma coisa assim que machuque. Então, sempre que a gente utilizar alguma coisa, chama a atenção dessa criança. E quando você coloca nela, coloca em você, né, atrai mais ainda essa criança. E a intenção é exatamente essa, para ela ficar fácil, ficar atraente e a sementinha ficar ali no coração das crianças. Eu espero que eu tenha contribuído aqui com essa sugestão e eu me despeço com a paz do Senhor.